Hey everybody, Teacher Lucelena na área. Vamos continuar a resolução da prova do Barro de 2015? No vídeo anterior, nós lemos os 3 primeiros parágrafos da prova de inglês do Barro de 2015 e resolvemos 2 testes. Neste vídeo, nós leremos os 2 últimos parágrafos e resolveremos os 4 testes restantes. Vamos lá! Working as a police officer can be one of the most diverse, ou como diriam os britânicos, né, diverse, career experiences, as specializations ranging in the hundreds are available. Então esse parágrafo começa, da seguinte maneira: trabalhar como oficial de polícia pode ser uma das experiências de carreira mais diversas. Pessoal, esse início de parágrafo nos indica que nós resolveremos o teste 2. Então ele está falando aqui que pode ser uma experiência de carreira das mais diversas, uma vez que especializações as centenas estão disponíveis. Com poucos anos de serviço, normalmente 4 ou mais, ele ou ela pode migrar para áreas tais como identificação criminal, investigações com drogas, sexual assault, eu não vou falar agora o que é isso porque é assunto do próximo teste, fraude, casos importantes e ou gerenciamento de crime, vigilância, segurança de aeronaves, controle ou distribuição de explosivos, serviços com cachorro policial e muito mais. Vamos analisar as alternativas. Alfa. Então, ao longo da carreira, o oficial de polícia terá de aprender a cavalgar. Em nenhum momento do texto fala que ele tem que aprender a cavalgar. Mencionou-se alguns policiais andarem a cavalo para realizar o seu trabalho, mas não fala que tem que aprender, entre muitas outras tarefas. Bravo. Poderá escolher dentre grande diversidade de especializações. É exatamente o que a gente acabou de ler aqui nas últimas 3 linhas. Para desencargo de consciência, Charlie, é proibido por força de lei de prestar depoimento. A gente leu no vídeo anterior que o policial, uma das funções dele é justamente prestar depoimento, testemunhar no tribunal, então não tem nada a ver. Delta, não poderá regularmente conceder entrevistas. Também é bobagem, porque ele vai trabalhar com a mídia, foi dito isso antes. Tem o direito de recusar tarefas consideradas extremamente perigosas, então a pessoa não escolheria ser policial. Bom, vamos ao próximo teste. Ele quer saber justamente o sexual assault, a palavra assault. Gente, assault é um cognato. O que é cognato? É uma palavra em uma língua que se parece com outra palavra em outra língua. Quando a gente chuta a tradução e acerta, então qual é a nossa vontade? Assault, assalto. Mas você já ouviu falar de assalto sexual? Não existe isso. É um falso cognato. Essa palavra significa agressão. E no caso aqui do texto, agressão sexual. Esse tipo de teste, ou você conhece a palavra ou você não conhece, tá? Não tem como acertar sem conhecer vocabulário. Então é preciso estudar vocabulário das áreas, dos assuntos que mais caem na prova do Barro. Vamos ao último parágrafo? Este parágrafo responderá aqui ao teste 5. Ele pergunta, a palavra must, que é um verbo modal, transmite que tipo de ideia? Se a gente estudou bem os verbos modais, a gente já vai direto para a resposta. Alfa. Se a gente não estudou, a gente até chega na resposta, só que vai demorar um pouquinho. Vamos ler o parágrafo. Police officers must be available for shift work at any time of day and any day of the week, including holidays. Então aqui diz que os oficiais de polícia, eles devem estar disponíveis para trabalho em turnos a qualquer hora do dia, em qualquer dia da semana, incluindo férias. Então cuidado, se o seu inglês é britânico, você entende que holidays é férias. Se o seu inglês é americano, você vai pensar talvez num feriado ou numa outra coisa qualquer. Porque férias no inglês americano é a palavra vacation. Então, muito cuidado. Qual inglês cai na prova do Barro? Qualquer um. A prova eu percebi que cai muito mais texto de inglês britânico, mas também cai de inglês americano, canadense. Então, o importante é saber inglês de modo geral. Então, esse must, deve estar disponível. É obrigação. Ele não tem direito de escolha. E isso não é só nesse texto que fala do poder de polícia,
né? E se refere na maioria das vezes a outros países, mas aqui também, infelizmente, né, isso acontece pela importância dessa profissão. Como nós temos mais um teste para resolver, vamos continuar a leitura desse parágrafo. Shifts tend to be longer than the standard 8 hours of a day. Então, os turnos tendem a ser mais longos do que aquele dia padrão de escritório de 8 horas. Even though, olha o even though, que é exatamente o que esse teste aqui está perguntando. Ele quer saber que ideia expressa even though. Se a gente estudou direitinho, nem precisa continuar lendo, a gente vai direto na alternativa delta contraste. Mas se a gente não estudou, desde que a gente saiba a tradução, para entender a ideia aqui, a gente consegue chegar na resposta, só que demora mais, né? E infelizmente, quando a gente demora muito numa questão em prova, a gente pode perder ponto em outra matéria ou até na própria matéria. Então, qual que é a ideia aqui? Ainda que muitas atribuições genéricas da polícia sejam rotineiras por natureza, o trabalho pode também ser perigoso, assim como estressante emocional e fisicamente. Muito bem, acabamos mais uma resolução de prova do Barro Branco. Espero que vocês estejam acompanhando bem, estejam conseguindo entender, tá? Me deixa uma mensagem falando se tá clara a explicação, se tá bom assim, me dá um like se você tá gostando, tá? Que isso motiva a gente a fazer isso. Curtiram a resolução? Então não esqueçam, se inscrevam no canal caso vocês não estejam inscritos, ativem o sininho para saber quando tem novidade, dê o meu like, não esquece de compartilhar o vídeo e até a próxima resolução!